Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, que vai nos dizer assim: E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungir. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse: Não vos acuteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis que aqui no lugar onde puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estava possuída de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temia. Amém, meus irmãos? Que palavra, né? A palavra por si só, ela nos fala muito ao nosso coração. Aqui está uma passagem sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Aqui está uma passagem, uma das passagens mais lindas que tem na Bíblia, quando relata que o nosso Jesus Cristo, ele ressuscitou. Nós podemos falar dos momentos de agonia que ele passou, do sofrimento que ele passou, mas aqui nós temos a alegria em dizer para todos que ele ressuscitou. Pois bem, este capítulo 16 eu quero estar assim fazendo uma reflexão hoje, e amanhã darei continuidade no próprio versículo, onde Jesus vai aparecer depois da ressurreição dele. Mas a Bíblia vai nos falar que no versículo 1, ele vai falar: passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Observe que a Bíblia vai nos relatar que aqui passou o sábado, ou seja, aqui já é no domingo pela manhã. A gente pode imaginar a sexta-feira, o sábado, e aqui essas mulheres indo domingo para ali ungir o corpo de Jesus Cristo, comprar aromas para ir ungí-lo. A palavra vai nos dizer que quando Jesus foi pego ali no Getsêmani, e Judas chega até a ele e sauda ele com um beijo, os homens vão dizer: como é que eu vou, aqueles fariseus, aqueles soldados que foram prender Jesus Cristo, pergunta a Judas como é que ele ia conhecer Jesus, porque todos se vestiam igual e tinha a caricatura deles era igual. Mas Judas vai e sauda ele com um beijo: aquele que eu beijar, este é o que buscais. E Judas vai e chega até Jesus e beija, e a palavra vai dizer que Jesus diz: amigo, o que vieste fazer? Até na hora que Jesus foi traído, ele chegou para Judas para chamar ele de amigo. Não aqui com a ironia, não aqui com a falsidade, mas em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo para Judas que ele ainda era amigo dele, que não era para deixar Satanás entrar no coração de Judas. Mas Judas foi fraco e teve um sentimento de remorso, e o fim de Judas, todos nós sabemos que ele tirou a própria vida. Mas o próprio Pedro, que relata aqui nessa história, que a gente vai ver um pouco lá na frente, a Bíblia vai dizer que
Pedro também negou a Jesus Cristo. Jesus, uma certa feita, disse que o Filho do Homem ia ser entregue, que ele ia ter que passar por tudo que ele passou, e Pedro vai dizer, tenha pena de tu mesmo, e Jesus vai dizer, para trás de mim, Satanás. Em outra passagem, Jesus vai chamar Pedro e vai dizer, olha, o diabo, Satanás, me pediu para se andar com você. E agora aqui, a palavra vai nos relatar que essas mulheres, Maria, Salomé e Maria Madalena, foram ungir. E quando chegou lá, a Bíblia vai dizer que no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem vos revolverá a pedra da porta do sepulcro? No meio do caminho, elas estavam ali conversando uma com as outras, para saber quem é que ia ajudar ela a tirar a pedra que estava na porta do sepulcro, porque o sepulcro estava ali, naquele tempo ali, colocava-se uma pedra bem grande na porta, para que ninguém pudesse entrar. E ela estava querendo ali, preocupada, querendo saber quem poderia ajudar ela a tirar aquela pedra. Mas a Bíblia vai dizer que quando ela chegou no lugar, a pedra já estava revolvida. E a Bíblia vai falar que, olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. Observe que às vezes na nossa vida temos que remover algumas pedras que aos nossos olhos é grande. A gente pode até assimilar essa pedra com sentimentos, com pensamentos, que às vezes fica ali dentro de nós, fluindo, e para querer tirar o melhor, que é o que Jesus Cristo nos dá, a consciência de servir a Ele em espírito e em verdade. Muitas das vezes uma palavra que alguém fala que nos machuca e fica ali remoendo por dentro, e nós temos que tirar estas pedras para que a gente possa seguir com um sentimento que teve em Cristo Jesus, um sentimento que ele vai falar lá em Filipenses, sentimento de amor, sentimento de não querer ser mais do que o próprio Pai, quando ele vai falar e teve o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes mesmo se esvaziou e assumiu em forma humana, obediente até a morte de cruz. Ele se esvaziou, e nós temos que tirar sentimentos ruins que às vezes chega e fica ali no nosso pensamento, e ali fica ali nos martirizando. Algo que a gente falou, algo que falaram para a gente, algo que já passou, que já tem até um tempo, mas que toda vez que nós não lembramos daquilo, nós sofremos por aquelas palavras que falaram. E aqui ele está dizendo que a pedra era grande, mas já estava revolvida. Alguém já tinha tirado aquela pedra. A pedra que colocaram ali na sexta-feira e colocaram o corpo de Jesus Cristo, a pedra que colocaram na porta do sepulcro já estava revolvida, já estava retirada, já não existia mais aquela pedra. Mas a Bíblia continua falando, porém ele disse, não vos assustai. No 5 ele vai falar, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Quando aquelas mulheres entraram ali naquele sepulcro e viu a pedra retirada, a pedra removida, não estava mais tampando aquele sepulcro. Elas viram um jovem
A Bíblia vai dizer que ela vira um jovem, e em outra tradução vai dizer o jovem era um anjo. O anjo enfatizava a evidência da ressurreição. A referência especial a Pedro é uma garantia de perdão e restauração às suas rejeições, que a gente vai ver isso aqui um pouco na frente. O anjo que estava sentado ali, estava ali aguardando para falar para aquelas mulheres que ele não estava mais ali. Eu posso agora lembrar de uma passagem que está lá quando nos próprios evangelhos, em João e Lucas, quando vão chamar Jesus e diz que Lázaro estava doente. E Jesus manda dizer que aquela enfermidade não era para a morte, mas para que o nome de Deus fosse glorificado. E quando Jesus chega ali, Jesus vai dizer: tirai a pedra. E os homens teve que tirar a pedra. Mas aqui, quando aquelas mulheres chegaram, a pedra já estava removida. Não foi por mão de homem que foi tirada aquela pedra. Quando Jesus falou para tirar a pedra, os homens se ajuntaram para tirar aquela pedra que estava na porta do sepulcro, que estava na frente do sepulcro, que colocaram Lázaro. Mas aqui, a pedra não foi tirada por mão do homem. A pedra foi tirada pelo próprio Jesus Cristo. Porque aquilo que o homem não pode fazer, Jesus Cristo faz na minha e na sua vida. Mas a palavra continua dizendo que agora aquele jovem estava sentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Quando elas chegaram, como eu falei, aquele jovem já estava. E a Bíblia vai nos relatar a cor da veste daquele homem, daquele jovem, o comprimento da roupa daquele jovem, que era um anjo. A roupa era comprida e era branca, e elas ficaram espantadas. Porém ele disse-lhe: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, o que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Que coisa maravilhosa! Buscai Jesus Cristo, o crucificado, buscai aquele que colocaram aqui morto. Aquele anjo estava falando para aquelas mulheres: vocês estão buscando o que colocaram aqui morto? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluias, glórias a Deus, que Jesus Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Jesus Cristo, ele veio para nos resgatar. Se nós formos nos túmulos desses homens que fizeram história, a gente vai ver: eis aqui os restos mortais de fulano, eis aqui os restos mortais de ciclano. Mas se a gente tiver o prazer um dia de ir lá em Jerusalém e chegar aonde colocaram Jesus, vai estar escrito: foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Este é o Jesus Cristo, que quer ressuscitar os meus sonhos, os seus sonhos. Jesus Cristo quer ressuscitar os planos que um dia ele sonhou para a nossa vida. Hoje ele ressuscitou e hoje ele quer ressuscitar as nossas vidas. Que outra hora nós vivíamos como uma folha seca, que o vento joga onde quer. Mas a Bíblia vai nos dizer que nós hoje somos guiados pela voz do Espírito, que é Ele que conduz a minha e a sua vida. Porque Ele venceu a morte, porque Ele subiu aos céus e abriu o livro que ninguém conseguia abrir. Lá em Apocalipse, a palavra vai dizer
que João vê agora no trono um livro que estava selado por dentro e por fora, e ninguém poderia abrir aquele livro. A Bíblia vai falar que João chorou, e a Bíblia vai nos relatar lá em Apocalipse, João falando, e eu, João, chorei muito. Foi o único dia que teve choro lá no céu. O anjo disse para ele que não teria nenhum homem que poderia abrir o livro dos 7 selos. Mas de repente chega outro anjo e diz: não chore, João. Eis ali o leão da tribo de Judá. Ele venceu e ele veio abrir o livro da vida. E este livro é o livro que está escrito o meu e o seu nome, meu irmão. Este livro é o livro da vida, que só Jesus Cristo ele pode abrir esse livro, como ele abriu. Mas a Bíblia vai nos relatar que o anjo chega para aquelas mulheres e diz: não vos assusteis, olha o que ele está falando, não se assuste com aquilo que deu errado na sua vida, com aquilo que você pediu e não veio ainda, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Se Ele não nos deu ainda aquilo que eu e você tanto pedimos, é porque Ele sabe que nós estamos passando por um processo de lapidação, de preparação, para que quando Ele nos der a nossa vitória, ela não escape da nossa mão. A palavra vai dizer que o anjo disse para ela: não os assusteis, buscai o Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Jesus não estava mais ali. Jesus não estava mais naquele sepulcro, porque ali é lugar de morte. Ali é lugar que cheira mal. Jesus não estava mais ali. Jesus ressuscitou. Ele veio agora para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para restaurar, para resgatar aqueles que haviam sido perdidos. E eu e você um dia estava assim, perdido nos nossos próprios deleites, perdido nas nossas próprias convicções, perdido nos nossos próprios erros. Mas a partir do momento que Ele nos escolheu e nós confessamos diante de Deus que Ele é o Senhor, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida, agora Ele nos escolhe para nos dar, para que a gente dê fruto e fruto duradouro. Porque lá na palavra de Deus, lá em João 15, Ele vai dizer: porque sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo vai dizer que se nós não estivermos nele e ele em nós, nada nós podemos fazer. Que todo ramo que está conectado na videira, ele limpa para que dê mais fruto, mas aquele que não está tem que ser cortado e lançado ao fogo. Ele ressuscitou, meus irmãos, para que hoje eu e você pudéssemos ter a consciência do que ele fez naquela cruz do Calvário. Mas a Bíblia continua falando, e agora o anjo vai dar um recado para aquelas mulheres. Aquelas mulheres foi com um pensamento, com o intuito de ir lá, ungir o corpo, limpar o corpo. Compraram aqui aromas, compraram aqui iguarias para lá ungir o corpo, mas agora que ela tem um encontro com aquele anjo, o anjo vai dizer para ela que ele ressuscitou, e no versículo 7 vai falar: mas ide dizer ao discípulo e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. E aqui eu começo a reflexão nesta manhã. Porque a gente só vai encontrar aqui
no livro de Marcos. Mas Marcos só fez escrever, mas foi ditado por Pedro dentro de uma prisão. Pedro estava ditando e Marcos estava escrevendo. Porque Pedro não sabia escrever. Pedro era o pescador. E se a gente for ver no Evangelho de Mateus, de Lucas, de João, a gente não vai encontrar nenhum versículo dizendo: mas ide a seu discípulo e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele disse. Porque ele falou ele destacou o nome de Pedro. Ele poderia dizer: mas vai ir e diz aos discípulos que ele vai encontrar com ele ali na Galiléia outra vez. Mas ele vai destacar: dizei aos discípulos e a Pedro. Por quê? Porque antes deste fato, na sexta-feira, pela madrugada, Pedro tinha negado a Jesus Cristo 3 vezes. Quando Jesus Cristo, como eu falei, estava dizendo que o que ia acontecer com ele, que era necessário que os homens pegassem ele, que ele ia ser entregue, que ele ia ser cuspido, que ele ia passar por tudo que ele passou, Pedro vai dizer: mesmo que eu dê a minha própria vida, mesmo que eu morra, nunca eu vou fazer isso. Jesus estava dizendo que os discípulos iam se escandalizar. Todos iam correr, e Pedro estava dizendo que ele não iria, que ele ia dar a vida dele, mas ele não ia correr. E Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E a Bíblia continua falando que agora pegaram Jesus ali no Getsêmani. Antes daqueles homens, daqueles soldados pegar Jesus Cristo, Jesus chega com seus discípulos e coloca em um certo lugar e se afasta um pouco e chama Pedro, Tiago e João e diz: vamos orar. E quando Jesus volta, eles estão dormindo. E Jesus diz: vocês nem podem nem orar comigo nem com 1 hora. E por 3 vezes ele estava dormindo. Mas quando nós temos que passar por algo que nós queremos que as pessoas nos ajudem, muitas das vezes Deus está querendo que nós passemos só para nos mostrar o que só eu e você podemos ver naquela hora. Porque tem pessoas que, mesmo que seja o mais chegado a gente, que não vai entender. Pedro, Tiago e João era aqueles que, quando ia o grupo dos 12, Jesus Cristo destacava e chamava: fica vocês aqui os 9, mas Pedro, Tiago e João venha. Quando foi ressuscitar a filha de Jário, e eles chegaram na casa e Jesus disse: venha os pais das meninas, Pedro, Tiago e João. Quando foi para o monte da transfiguração, ele só levou Pedro, Tiago e João. E aqui agora ele chama seu discípulo para orar e coloca os 9 em um certo lugar. Em nenhuma distância ele chama Pedro, Tiago e João. Mas quando ele volta, eles estão dormindo. Porque aquilo que é para eu e você passar, nós passaremos, porque nós não estamos só, porque Jesus Cristo está ao nosso lado. O Espírito Santo está conosco. Deus está pelejando ao meu favor e ao seu favor. Mas a Bíblia vai dizer que agora Pedro vai e diz que ele daria a vida, e Jesus vai dizer: você vai me negar antes que o galo cante. E quando aqueles homens pegam Jesus, e a Bíblia vai falar que saindo do pátio, ele está ali se esquentando em um fogo estranho, e chega uma vendedora de púrpura e diz: você é um dele. E Pedro vai dizer: não, eu não sou, eu não conheço, eu nunca estive com ele. E passa alguns minutos, alguém vai dizer: você andava com ele, você estava com ele, eu lhe conheço, eu já lhe vi com ele. E Pedro vai negar. E Pedro vai dizer: você está maluco? Eu nunca andei com ele, eu não conheço esse homem.
Passa alguns minutos e alguém vai dizer: você estava com ele, você é um dele, você se veste como ele, anda como ele, fala como ele. E Pedro vai jurar, Pedro vai se espraguejar que nunca conheceu Jesus. E o galo canta. O que eu entendo com isso aqui é que quem anda com Jesus, quem convive com Jesus, quem tem uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de querer ter relacionamento com Ele, tem que ser parecido com Ele, tem que falar as palavras dele. E agora Pedro nega que ele estava andando com Jesus. Mas como eu falei, nós nos parecemos com Ele, porque nós temos que andar como Ele andou. E Pedro agora lembra do que Jesus falou. Jesus agora vai saindo pelo aquele pátio e vê Pedro e não diz nada, mas só faz olhar. A Bíblia vai dizer que Jesus só faz olhar para Pedro. E é o suficiente para Pedro sentir algo por dentro que não o que Judas sentiu. Judas sentiu remorso e o remorso levou ele a fazer o que ele fez. É um sentimento de culpa. E Pedro sentiu o desejo de ser perdoado, arrependimento. E quem tem um arrependimento, quem se arrepende, espera uma oportunidade para pedir perdão. Espera uma oportunidade para ir lá e consertar aquele erro que ele fez. Mas quem sente remorso quer resolver aquela situação de qualquer jeito e não para pensar. Não pensa e faz as coisas de uma forma errada. Então Pedro esperou. E a Bíblia vai dizer que Pedro foi para casa e começou a chorar. Olhou para a parede e começou a chorar até não sair mais lágrimas. Mas Jesus é fiel, meus irmãos, para cumprir na vida daquele que serve a Ele todas as promessas que Ele disse. Ele agora destaca, diga ali aos discípulos e a Pedro, que a gente vai ter outro encontro, que a história não acabou aqui, que a gente vai se encontrar no outro lado. Jesus está falando nesta manhã que aquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida, ainda Ele vai cumprir. Se for Ele que falou, vai cumprir. Nem que o mar esteja na nossa frente, ou a gente vai passar sobre ele, ou vai passar por dentro dele, mas vai se cumprir as promessas de Deus na nossa vida. Porque a Bíblia vai nos dizer que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Ele destacou a Pedro. Diga a Pedro, a referência especial a Pedro é uma garantia de perdão e restauração após as suas rejeições. Mesmo Pedro tendo negado, mesmo Pedro tendo rejeitado, que não foi diferente do que Judas fez. A diferença foi o sentimento que brotou em cada um, do arrependimento e do remorso. Mesmo Pedro negando a ele, ele se lembrou de Pedro. Ele manda falar o nome de Pedro. Diga a Pedro que eu vou me encontrar com ele. E a palavra termina dizendo: e saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada dizia a ninguém porque temia. Olha que coisa maravilhosa. Aquelas mulheres não duvidou nenhum momento.
que ali era um anjo, que ele tinha ressuscitado. Aquelas mulheres saíram com o desejo, com a alegria, cheio de temor, mesmo ali assombrada porque estava vendo aquilo ali, mas ela saía cheio de temor para falar aos discípulos e a Pedro o que o anjo falou para elas. Quem era Maria Madalena? A gente vai ver esta parte amanhã, se Deus permitir. Eu vou falar um pouco sobre Maria Madalena. Quem era Salomé e Maria, a mãe de Jesus, de Tiago, que foi a que gerou Jesus, todo mundo conhece. Mas olha para quem Jesus vai aparecer. Para aquelas mulheres que foi lá ungir o corpo dele, levar as iguarias para o corpo, e quando chegou lá, o anjo disse que ele não estava ali. Elas não duvidou. A Bíblia não vai dizer aqui que elas duvidou em nenhum momento. A Bíblia não vai dizer que elas fizeram alguma pergunta. Elas ouviram e saíram. Olha o que a Bíblia está dizendo. E saíram elas apressadamente. Fugiram do sepulcro porque estava possuída de temor e assombro, e nada dizia a ninguém porque temia. Elas não falaram nada no meio do caminho. Diferente de mim e de você, que quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente quer sair contando para todo mundo, e às vezes tem pessoas que a gente conta que não é confiável. Elas foram contar apressadamente para aqueles que eram de direito, para aqueles que o anjo mandou contar, aos discípulos e a Pedro. Meus irmãos, que esta palavra possa fazer guarita no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus complete o que faltou. A reflexão desta manhã é: Deus quer ressuscitar os seus sonhos. Jesus Cristo quer ressuscitar os seus planos. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para ressuscitar os nossos sonhos e os nossos planos. Que Jesus Cristo possa nos dar um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.